Olá, família. Mais um dia do nosso bate-papo Igreja, o Corpo Humano de Cristo. E hoje nós estamos aqui para falar sobre Filadélfia. Para nós introduzirmos esse assunto de Filadélfia, nós precisamos embasar com Sardes. Sardes, então, nós falamos na outra semana, foi essa igreja que ela percebeu que a realidade que a igreja estava vivendo não condizia com aquilo que a palavra de Deus dizia. E, obviamente, então, o Senhor usa ali Martim Lutero, e ele faz a reforma protestante, as teses e as solas, que nós já falamos. Mas em algum momento essa revelação que foi tão impactante, ela se tornou somente uma convicção, não gerou transformação. Entende? Não se tornou aplicável, não se tornou prático no todo, no conjunto, mas ficou no individual. Obviamente a relação com Deus individual, talvez tenha tido um impacto. Mas agora no coletivo, na igreja, isso não aconteceu. Em algum momento eles pararam de viver isso. Se tornou somente algo prático. Aliás, somente algo teórico. Mas então Filadélfia é os irmãos que perceberam que isso é para ser aplicado. Entende? Que pegaram esses conceitos e tornaram isso prático. Pegaram essas ideias de Lutero, que Deus então usa Lutero, e aplicaram isso no dia a dia. Nessa igreja dos irmãos. E essa aqui é o modelo de igreja que nós queremos que o Senhor quer nos inserir, quer nos levar, e tem nos inserido, na verdade. De nós sermos a igreja de uns aos outros, a igreja dos irmãos. Essa igreja de Filadélfia não é a igreja que tem uma pessoa super poderosa, um nome super poderoso. Não. É a igreja dos irmãos. A dinâmica, como está descrito lá em Atos 2:42, a dinâmica da vida da igreja. Todos os dias eles estavam reunidos, tinham tudo em comum, estavam de casa em casa, no partir do pão, e a partir disso, milagres, sinais e maravilhas eles aconteciam. Todos os dias o Senhor ia acrescentando pessoas. Essa é a dinâmica da vida da igreja. Essa dinâmica de Filadélfia, essa é a dinâmica que o Senhor quer nos inserir nesse tempo. E já tem nos inserido, nós temos vivido isso nesse tempo. Quantas vezes já ouvimos pessoas falando, a igreja do Elzo, a igreja da Thaís, a igreja do Lucas, porque é isso aqui, é a igreja dos irmãos. Amém. Essa é a realidade de Filadélfia, e essa igreja excelente não diz respeito a uma igreja que é perfeita, não é isso, Normalmente nós associamos a questão de excelência com a questão da perfeição, mas excelência não tem a ver com perfeição. Excelência tem a ver com cumprir o propósito, entende? E essa igreja de Filadélfia é uma igreja excelente. Por quê? Porque cumpre o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Família. E essa questão de cumprir com o propósito, nós podemos usar como exemplo Sansão e Dalila ali, que Sansão ele foi escolhido realmente para cumprir com o propósito do Senhor, e ele não conseguiu, cumprir com esse propósito, porque acabou se relacionando com Dalila ali, que acabou atrasando ele. E essa igreja de Filadélfia, que nós somos essa igreja, elas são pessoas que nos encorajam, que nos levam a crescer, nos motivam a crescer, a avançar. E Sansão ali, ele realmente, foi totalmente atrasado ali, ele não conseguiu cumprir com esse propósito. Sim. Porque acabou enfim, se envolvendo com pessoas que atrasavam. E tem pessoas, na nossa vida que acabam fazendo com que nós abrimos mão da nossa vida com Deus. E às vezes a gente acaba, não vou numa celebração hoje, não vou numa conexão, porque tem pessoas, que acabam, vamos em tal lugar, e a gente acaba abrindo mão da nossa vida com Deus. E na verdade, a nossa vida com Deus, ela é algo que é inegociável, Nós não podemos negociar. E quando nós estamos, na vida de igreja, que nós somos inseridos, na igreja como essa de Filadélfia, nós temos essa convicção que os irmãos, eles investem na nossa vida, que nós somos frutos disso. Eu, sou fruto disso, dos irmãos que investiram, do nosso pastor, da esposa dele, que investiram realmente na nossa vida. E essa igreja de Filadélfia é isso. É como o Lucas falou, de estar sempre junto ali, porque isso é uma alegria, É uma alegria estar sempre junto, porque a gente entende que nós aprendemos com os outros irmãos, que nós estamos sempre juntos, porque isso faz parte da nossa realidade de vida. Não é só porque, é só um ajuntamento, é só, mais uma reunião. Não. É realmente porque ali tem vida, ali tem propósito. E nós sabemos que os irmãos... nós só estamos ali, porque só há propósito ali, porque nós entendemos realmente isso. E isso que eu acho incrível, na igreja de Filadélfia, porque não tem
simplesmente uma fala, é uma realidade de vida mesmo. E isso é incrível, né? Porque conforme nós vamos andando com Cristo ali e nós vamos tendo essa realidade de vida, as pessoas de fora, né? Esses dias uma moça pegou e falou para mim: como que vocês conseguem estar sempre junto, né? Eu nunca vi uma igreja assim que estão todo dia junto. É isso, porque isso é algo que é incrível, é gostoso estar junto, né? A gente tá sempre procurando um motivo para estar junto. E eu acho que a igreja, né, de Filadélfia fala muito sobre isso. Interessante ali da igreja de Filadélfia, né, é que ela não negocia, em nenhum momento ela negocia os princípios e os valores, né, o viver igreja, o cumprir com o propósito do Senhor, né. Nós entendemos hoje, quanto igreja, que há uma porta aberta diante de nós, né, e essa porta, então, nós acessamos ela a partir do nosso posicionamento de fé. Então, a partir que eu creio em Jesus Cristo, né? Eu creio essa palavra, eu creio que eu sou Filadélfia, eu sou a igreja do Senhor, a escolhida, a separada, né? Então, a partir disso, eu vou viver o propósito do Senhor, sabendo que eu sou um canal para edificar a igreja. Eu sou um instrumento do Senhor na vida de igreja, né? Eu sou aquele que vai relacionar para levar o meu irmão a crescer, servindo ele, amando ele, cuidando ele, né? Não relacionando com pessoas que fogem da visão. Porque é comum hoje, né, nós vermos que pessoas elas se afastam da vida da igreja por relacionar com pessoas que não carregam a mesma visão. E nós hoje nós entendemos quanto igreja essa visão, né, de guardarmos, nós vamos viver dentro para expressar fora. Então, como que uma igreja de Filadélfia ela expressa a cultura do reino? Não é vivendo coisas de fora, é vivendo coisas do reino. Então, quando nós nos relacionamos e vivemos, né, essa cultura bem estabelecida dentro do nosso coração, vivemos esses princípios, certamente fora nós seremos vistos, né? Nós cairemos na graça do povo. Por quê? Porque eles vão ver, nossa, eles são diferentes. Eles vivem os princípios que não são os nossos princípios. Eles guardam algo que nós não vivemos, ou eles vivem algo que nós não vivemos, né? E interessante da vida de igreja e exatamente a Filadélfia, né? Viver Filadélfia, a igreja que foi escolhida, que foi separada, que tem uma porta aberta, interessante é que expressam, né, essa vida do reino, expressam o caráter de Cristo, expressam a vida com Jesus. E é exatamente isso, né, de viver uns aos outros, é comunhão, como a Thaís falou ali. Nós desejamos estar juntos, né? Nós queremos estar juntos, não criamos reuniões, eventos só para ter algo a mais para fazer. Não, porque nós sabemos que a vida de igreja, ela nos guarda. Amém. Viver igreja, ela nos guarda de viver fora do propósito. A igreja de Filadélfia entendeu, né, na verdade, o que é viver o propósito de Deus. E o mais interessante disso, dessa questão dos relacionamentos, é que a gente entende, então, que nenhum relacionamento é neutro, né? Ou seja, ou a pessoa ela vai me aproximar do propósito de Deus para a minha vida, me conduzir a esse propósito, ou ela vai me afastar disso. Não existe a questão do em cima do muro, né? Não existe relacionamento neutro. Mas isso daí Lucas, então significa que agora que eu converti e agora, né, faço parte dessa família, eu tenho que me isolar do resto do mundo, né? Vou ter que ir para cima do monte, aquela história, né? Não é isso. Mas existem níveis de relacionamento. Você vai relacionar com as pessoas que não fazem parte da família de Deus, você vai conversar com elas, você vai falar com elas, você vai ter amizade com elas, mas a aliança, ou seja, um relacionamento mais íntimo, vai ser com a família de Deus. Né? A aliança você firma com quem tem a mesma visão, crê da mesma forma, tem o coração alinhado com o seu. Amém. Então, né, a família de Deus nos proporciona isso. E a partir do momento que nós temos isso bem fundamentado, bem arraigado, nós vamos relacionar fora. No ambiente onde você está inserido, você vai relacionar com as pessoas, mas você não vai fazer aliança com essas pessoas. Entende? Porque a aliança é dentro, a aliança é na família, a aliança Amém. é na casa. Mas, obviamente, eu vou manifestar isso lá fora. Ou seja, os relacionamentos que nós temos na família, eles nos dão, né, uma base, um alicerce, uma cultura. E nós vivemos essa cultura. Só que agora, quando eu relaciono lá fora, eu estou sobre uma cultura, entende? Eu estou sobre um alicerce. E é isso aqui que os relacionamentos fazem, né? Essa aliança, ela nos fortalece nisso.
Então eu sei que quando eu tô lá no meu trabalho, mas só tem eu de cristão, mas eu sei que eu estou sendo sustentado por relacionamentos. Amém. Entende? É isso aqui que é a família de Deus, é isso aqui que é Filadélfia. E ontem a gente teve uma experiência, a gente foi no mercado, né? Tava o Lucas ali, a Alessandra. Enfim, a gente fazendo compra e chegou duas mulheres, olha aí o pessoal da Rema fazendo compras, né? Daí veio e nos cumprimentou. E é exatamente sobre isso que a gente está falando, né? A gente carrega uma cultura aonde quer que a gente esteja. Então, estava no mercado fazendo compras e olha aí o pessoal da Rema. Então não é simplesmente olha aí o Paulo, olha aí o Lucas, não, olha aí o pessoal da Rema, entende? E como nós estamos falando aqui de Filadélfia, essa igreja modelo, e a gente precisa perceber e entender que Filadélfia não é simplesmente uma nomenclatura de igreja, né? Mas é um estilo de igreja, é uma cultura ao qual nós vivemos. E é exatamente a cultura que nós vemos hoje, né? É relacionamento, é uns aos outros, é realmente... E por que Filadélfia, então, é a igreja que cumpre o propósito? A gente precisa perceber, então, falamos de Sardes, né? Demos o exemplo de Martinho Lutero, quando acontece essa reforma. E a reforma, ela vem para trazer o propósito original da coisa. Então, se eu estou com uma goteira na minha casa, eu preciso fazer uma reforma para trazer o propósito original dela, que é, ou seja, não ter goteira. Entende? Então, quando acontece essa reforma na igreja, é para trazer novamente o propósito original. E isso acontece em Filadélfia. Então, Filadélfia traz o propósito original que eles viram em Atos. Então, a igreja de uns aos outros, a igreja que estava de casa em casa, a igreja que se reunia tanto na oração quanto no partir do pão. E aqui acontecia crescimento. Eu creio que a igreja ela serve para elevar o nível da sociedade onde a gente vive. Entende? Então, eu creio que é para onde quando a gente estiver no mercado, as pessoas vão ver, olha lá, aquela galera lá carrega uma cultura diferente. Amém. Exatamente, o pessoal da Rema nós somos igreja, né? É isso aí mesmo. Então, não é simplesmente o Paulo, o Lucas, a Alessandra, não, nós carregamos algo por trás. Tem uma cultura por trás disso, tem um relacionamento por trás disso, tem uma família por trás disso. E não é, novamente, defendendo uma placa de igreja, não, mas o estilo de vida que nós vivemos é esse, e nada pode tirar isso de nós. Nada pode tirar isso de nós. Então, realmente, a igreja de Filadélfia, a igreja que cumpriu o propósito, porque trouxe o propósito original novamente, entende? Que é o relacionamento. Vamos edificar uma família, vamos edificar o corpo, vamos edificar uma igreja, vamos glorificar a Deus, vamos expressar a Deus através de uns aos outros, através do relacionamento com os irmãos. Né? A gente não constrói a igreja sozinho, como a gente também não constrói família sozinho, como a gente também não constrói uma empresa sozinho, como a gente também não cria um filho sozinho. Tudo depende de outras pessoas, né? Tudo tem algo envolvido. E quando o Senhor nos une com o propósito de manifestar a Cristo, não pode ser diferente. Trazer o céu para a terra também não pode ser diferente. Exige uns aos outros, exige um relacionamento. E a igreja de Filadélfia cumpre o propósito exatamente por causa disso. Traz o propósito original da igreja de volta. Interessante é que quando Jesus fala para João e ele escreve lá para as 7 igrejas na época, Jesus já estava vislumbrando o que aconteceria na história da igreja, né? A gente sabe tudo que ocorreu. A igreja se permitiu ser inserida outras culturas, a idolatria entrou na igreja e tudo aconteceu até que chegou um ponto que Deus levanta então um homem, né? Assim como ele levantou Moisés, como ele levantou lá José do Egito, ele levanta uma pessoa já na história, digamos, moderna, que é Martinho Lutero, né? E ele tem então a revelação de fato do que é ser igreja, né? E nós podemos tratar ele como se ele foi um canal, ou seja, uma porta que se abriu para que a igreja pudesse ser inserida num novo tempo, né? Não foi a plenitude do que Deus pretendia, mas foi o início, o primeiro passo de algo que seria revolucionário, que não revolucionaria somente a igreja local, mas o mundo inteiro seria afetado por aquilo, né? Nós sabemos que dali, a partir das teses de Martinho Lutero ali, que as 95 que ele fixa lá no portal da igreja em Gutenberg, a partir dali, de fato, inicia algo que nós estamos hoje vivendo isso, né? Ali Martinho foi usado como uma porta de entrada, assim como outros foram usados, né? Então, quando a gente fala de vida apostólica, a igreja dos irmãos, nós estamos, na verdade, como Paulo falou ali, retomando o início, a origem, que era isso, né? Esse é o modelo de fato de igreja. E nesse viver de igreja, nesse convívio de família, Deus vai colocar pessoas na nossa família, no nosso meio, né? Pessoas para tratar ou para nos impulsionar, para nos encorajar, que muitas vezes poderá ocorrer que nós não entenderemos isso, né? Sempre tem pessoas que Deus vai colocar na nossa vida, na verdade, é para que nós possamos enxergar mais a Deus,
né, ter mais esse relacionamento, e nós temos que ter discernimento, né, para entender que muitos irmãos eles são colocados para que nós possamos edificar e sermos edificados. Amém. A partir deles, né, e com isso a igreja cresça e cumpra o seu propósito, né. Muitas vezes vai aparecer, já aconteceu comigo, né, de Deus colocar pessoas, né, e a gente olha assim, mas esse irmão ele chegou hoje, né, na vida da igreja, né, esse irmão talvez ele não tenha a bagagem que eu tenho, mas Deus está usando ele, Deus usa quem ele quer. Exato. Muitas vezes ele não, sei lá, não usa a roupa da moda, ele não fala, ele engole os S, ele fala muito né, mas ele tem algo de Deus carregando dentro dele para ser acrescentado na minha vida, né? Nós temos que ter discernimento que família é assim, é uns pelos outros. E nós carregamos essa cultura, né, do mundo, até que o Lucas falou ali, quando, né, a Megan for na casa da avó dela, ela já carrega uma cultura, né, que é nossa, de princípios, mas nós carregamos uma cultura do mundo antes de Cristo, de não valorizar os de dentro, né, que nós chegamos aqui e nós vemos pessoas elogiando, servindo uns aos outros. Eu, né, vim de uma família que o elogio é um xingamento, e aí palhaço, como o pastor diz, e aí não sei o quê, tipo assim, como um elogio. E quando nós nos deparamos, né, com essa realidade dos irmãos mesmo, de estar servindo um ao outro, tanto os pequenos quando estão chegando, né, quanto os que já estão há mais tempo, essa cultura também que nós carregamos, nós já viemos, na verdade, né, com essa cultura do mundo, e nós nos deparamos com essa do reino dos céus, é completamente diferente, né, algo completamente diferente do que a gente vivia, e nós aprendemos, né, a valorizar, a honrar os de dentro também, né, porque como essa cultura é forte que nós carregávamos antes, né, de chegar e não elogiar, na verdade, de sempre estar, né, xingando ou fazendo algo desse tipo, né? Mas quando nós entendemos e nós somos inseridos nessa realidade, nós conseguimos ver, na verdade, né? E nós começamos a elogiar, uau, que incrível isso, né? A servir também, né? Realmente de todo o coração, porque nós vemos que servir não é algo só tipo assim, ai meu Deus, eu tenho que ir lá e fazer tal coisa, mas é com o coração mesmo, uau, eu vou lá porque eu entendi, eu não estou fazendo somente para a pessoa, mas como se fosse para o Senhor, né? E é muito interessante porque, né, a gente começa a ter clareza que as pessoas, na verdade, elas são portas, né? São portas de Deus na nossa vida. Daí estava lembrando aqui de Paulo, né? Paulo, ele teve 2 irmãos que ele relacionou que foram portas de Deus na vida dele. Né? O primeiro, quando ele ainda era Saulo, né, Deus fala antes com Ananias. Né? Deus fala com Ananias, Ananias, vai até a rua tal, né, e lá vai ter um cara, é Saulo, ele é um perseguidor e tal, e tu vai orar por ele. E daí, né, Ananias vai, segue a direção do Espírito, e Paulo, você conhece a história, né, Saulo, então ele encontra Jesus no caminho até Damasco, e daí fica cego, e chega na cidade onde Deus disse para Ananias estar. E Ananias, ele faz uma oração por Paulo. Né? E ali os olhos dele são abertos e a partir daquilo dali ele é despertado por um propósito de Deus para a vida dele. Aí você vai pensar, né, Ananias, mas ele orou só por uma pessoa. Pois é, mas a pessoa que ele orou foi usada para implantar, imagina quantas igrejas Paulo implantou, quantas pessoas Paulo, né, foi usado para salvar. Então, um relacionamento, né, startou o propósito de Deus na vida dele. Depois, logo depois que ele tem essa experiência, Barnabé também é usado. Né? Paulo queria estar com os apóstolos, mas ele não tinha um meio, não tinha um acesso. Então Barnabé, né, que já tinha essa vida em conjunto com os apóstolos, ele pega Paulo, leva até os apóstolos e apresenta Paulo aos apóstolos e diz, esse aqui é Paulo, ele teve uma experiência, conta toda a história, ou seja, mais uma porta. Se Paulo desprezasse Barnabé, não, cara, eu quero falar com os apóstolos. Quem que é tu? Quem que é tu na fila do pão? Não, eu quero os apóstolos. Só que ele percebeu, opa, aqui pode ser uma porta, entende? Então Barnabé leva Paulo até os apóstolos e a partir dali, né, starta o propósito mais uma vez de Deus na vida dele. Então, e, né, nos relacionamentos, quando nós percebemos então que são portas, é a mesma perspectiva, né? Nós não precisamos procurar fora o que tem na família, nós só precisamos entender que as pessoas são portas de Deus na nossa vida, né? Que as pessoas que o Senhor tem colocado para andar junto conosco, as pessoas que têm conectado a nós, né, são portas de Deus para nós cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida. Interessante ali também é que nós hoje, no contexto de vida de igreja, né,
nós conseguimos perceber que o fundamento, sendo Cristo, leva as pessoas a desfrutarem de algo grandioso, né? Porque nós fomos, como a Thaís falou ali, né? Nós fazíamos parte de uma cultura totalmente destruída, né? Chegamos na vida de igreja insubmissos, não sabiam honrar, não sabiam se submeter, no meu caso, né? E aí vem a palavra, ela vai desconstruindo tudo aquilo, né? E ela vai te dando, então, trazendo uma revelação de viver igreja, de ser corpo de Cristo, de ser aquele que vai relacionar para edificar, para que outros sejam transformados. E a partir do momento que tu relaciona com o corpo, com a família de Deus, que através da família esse ambiente ele é promovido, né? É do viver igreja que este ambiente ele é promovido. Aí tu vai recebendo graça de Deus, vai recebendo revelação, né, do favor de Deus, que é viver igreja, que é viver o corpo de Cristo ali, né? Tendo Cristo então como fundamento, tu vai tendo revelação. Nossa, como assim eu vivia uma vida totalmente errada? Como assim eu não me submeti às pessoas? Ah, falou pra mim, já era, já tô ali, já vai levar de volta, não tem conversa, não tem desculpa, não tem perdão, não existe o perdão. Só que aí a gente começa a perceber, vivendo igreja, né? Nossa, que vida desgraçada, né? Que eu vivia antes, porque não há, né? Não há expressão de vida fora. A vida é dentro, é no corpo, é na família. E aí a gente vê, o Viver Igreja promove esse ambiente, né? Ali como Cristo. A gente vê Jesus, o exemplo de Jesus, né? Tudo, a palavra fala sobre isso, né? Sobre suportarmos uns aos outros, sobre amarmos uns aos outros, né? Sobre sermos aqueles que vão sim pagar o preço para que outros possam desfrutar daquilo que nós estamos desfrutando. Porque é incrível, a gente sabe, como a Thaís falou ali, desde o pequenino, aqueles que chegaram agora, honrar, servir, amar, cuidar, mesmo as falhas, nós vamos lá, não, é o amor não fingido, né, que a gente costuma falar. É o amor não fingido, é ir lá, é o evangelho, é a palavra, Cristo é o fundamento, a visão é Cristo, né, é o reino. Então é sobre isso, viver igreja, viver Filadélfia. E hoje eu posso dizer que nós, quanto igreja, eu, particularmente minha família ali, nós estamos, né, desfrutando disso, de viver essa igreja que ama, que cuida, que serve, que está ali disponível para promover um ambiente onde as pessoas elas chegam, elas vão ver, nossa, que incrível estar aqui, desejar estar neste ambiente. Por quê? Porque isso leva as pessoas, então, a ter um encontro com Cristo, né? A ter um encontro com aquele que é o único que pode mudar a nossa condição, que é o único que pode nos trazer vida, que pode nos trazer salvação. Então, viver igreja, viver Filadélfia é algo incrível, né? É algo que realmente nos leva a ter uma profundidade com o Senhor, sabe? De experiências também de negar a nós mesmos, né? A Filadélfia é isso, é aquele que entendeu o seu propósito, né? Exato. E a porta aberta ali, como o Lucas falou, é entrar nesta porta, entendendo que é dando a resposta ao chamado de Deus para sua vida, sabe? O Senhor nos deu uma porta, abriu as portas diante de nós. Nós fomos favorecidos. Agora nós vamos responder ao chamado para edificar uma igreja. Maravilhoso que a Aline falou, com relação também a, pegando o gancho, de que nós somos criados filhinhos amados, mas não mimados, né? Nós somos totalmente dependentes do Senhor, mas autônomos. Como assim? É um paradoxo, né? Nós somos criados para ser família e formar família. Interessante é isso, você entender que você foi criado você foi gerado filho, gerado família, inserido no corpo, né? Você faz parte da cultura, você entendeu isso e a sua vida expressa isso lá fora. Só que agora você é chamado para um outro nível, para formar família, entender que você é formador, né? E a partir da tua vida, do que Deus colocou em você, você gera não filhos rebeldes, mas filhos dependentes, né? Mas sabendo que eles têm hoje capacidade, eles têm maturidade para formar novas famílias. Isso é cumprir propósito, né? Você saber que você foi gerado para gerar, né? E saber que a partir da tua vida outras vidas serão impactadas, outras famílias serão geradas, né? E uma cultura de reino ela é estabelecida a partir do momento que você entendeu, você viveu essa realidade,
né, de vida que Cristo quer, que é a vida de uns aos outros, a vida apostólica, a vida, né, onde a família de Deus, ela é a base para tudo. Né? Você vive o que você vive na família, você vive lá fora. Por isso você influencia, você gera a partir disso. Eu estava pensando nisso, e é o que eu sempre, né, tinha no meu coração, e eu acho que deve ser fantástico. Eu ainda não sou, né, mas vou ser um dia avô. Né? É maravilhoso ser pai, é maravilhoso a paternidade, mas eu acredito que é um nível sobre-excelente ser avô. Né? Porque você percebe que, então, aquilo que foi gerado, ou seja, o filho, ele não simplesmente entendeu que foi gerado, mas ele entendeu que também foi chamado para gerar. Entende? Daí é o filho do filho. Deve ser poderoso, deve ser poderoso. Eu tipo, pelo meu pai, né? Ele sempre fala muito sobre isso, sobre a questão dos netos, e deve ser fantástico, porque não foi simplesmente tu gerou. Ok, quando tu gera, tu faz a tua parte. Mas agora, quando aquele que tu gera também, tu percebe que é além disso, vai muito além. Né? A gente vê isso também pelos filhos espirituais. Quando alguém que tu, né, ganhou para Jesus, alguém que tu foi lá, pregou, né, insistiu, creu, amou, essa pessoa ela agora, né, creu também, converteu, e daí agora ela passa também a falar para os outros. Aí tu, uau, é que esse é o propósito de Deus. É isso aqui, né, que nós estamos aqui falando. Isso é ser Filadélfia também. É nós vemos que nós vamos gerar, mas esses que nós vamos gerar também vão gerar. Não é para nós gerarmos e eles ficarem aqui, né? Ah, agora vai ser aqui. Vou cuidar deles pro resto da vida. Eles não vão nem na padaria para comprar pão. Não, nós vamos gerar para eles cumprirem o propósito de Deus. E eles vão gerar também outras pessoas. E essa é a dinâmica da vida da igreja, essa é a dinâmica de Filadélfia, e é isso que vai acontecer. Mas tudo isso, né, tá, ali em Colossenses fala, né, sobre o elo perfeito, que é o amor. Né, todos os nossos relacionamentos nessa igreja de Filadélfia, nessa realidade de Filadélfia, eles são permeados pelo amor. Né, se tem uma coisa que nos une, é o amor de Cristo. Eu terminei de ler um livro agora, e eu tenho falado dele nesses últimos tempos, né? Que é o Homem do Céu. Em um determinado momento ele está na cadeia, preso por pregar o evangelho, e vem até ele um homem que, né, estava possesso por muitos demônios, acorrentado, parece o gadareno. E ele vem e é trazido até a cela dele, né? E ele obviamente cuida do homem, sara as feridas ali, passa, limpa o homem, e ele fica apavorado. Em um determinado momento ele cai de joelhos chorando e ele pergunta: por que tu me ama assim? Ninguém nunca me amou assim, a minha família não me amou assim, a minha noiva não me amou assim, por que tu me ama assim? E daí ele responde, e é isso aqui que Colossenses fala: eu te amo assim porque Jesus te ama assim. Né? E esse é o elo da perfeição que Colossenses diz, é o amor de Cristo. Nós amamos as pessoas com o amor de Cristo, e isso aqui sustenta a igreja de Filadélfia. A gente tem uma clareza hoje, né, na palavra, uma revelação da palavra, e eu creio que isso também é uma das portas que o Senhor abriu diante de nós. A gente via que, então, no tempo de Sardes não existia essa clareza, né, e começou a acontecer em Filadélfia essa clareza, essa revelação de uns aos outros. Só que havia um povo em Sardes, e Cristo fala isso, né, o glorioso fala isso. Havia um povo em Sardes que não deixou contaminar as suas vestes. No meio da corrupção, no meio, enfim, de um momento que estava sendo, um cenário que estava sendo construído totalmente contrário à palavra, o glorioso fala: existe um povo no meio de vocês que não deixou contaminar as suas vestes. E a gente vê então, trazendo isso para os nossos dias, para a nossa realidade, a gente vê então um mundo cheio de corrupção, a gente vê, igual como nós estávamos falando ali, culturas sendo geradas totalmente contrárias à palavra do Senhor. Só que eu creio que existe um povo no nosso meio que não vai contaminar suas vestes. E aqui, deste povo, surge Filadélfia, o povo escolhido pelo Senhor, né? A igreja modelo, a igreja que realmente entendeu o propósito, que agora não contamina suas vestes com uma cultura mundana. Não, mas pelo contrário, honra, ama, cuida, gera. Então eu creio que nós fomos levantados e chamados para isso, para realmente cumprir esse propósito, para realmente manifestar esta cultura de uns aos outros. Somos chamados, escolhidos, amados e não mimados, como Elzo falou, mas com um propósito em comum, né? Nós construímos algo juntos, nós traremos o céu para a terra juntos. O Cristo será glorificado através de nossa vida juntos, né? E o Senhor fala, a palavra fala que através da unidade do corpo da igreja, eu serei reconhecido como verdadeiro. Entende? Então, através da unidade da igreja, Cristo será reconhecido. Realmente,
Cristo é verdadeiro. Realmente a palavra que eles pregam é de verdade. Realmente a cultura que eles vivem é de verdade. Realmente quando alguém me ver no mercado e falar que é o Paulo da Rema, é porque a cultura que ele vive é verdadeira. Entende? Então, através da unidade do corpo da igreja, Cristo será reconhecido como verdadeiro. Só uma ênfase ali do que o Lucas falou, né? Que nem esse homem que entrou ali na cela, né? Ele era conhecido, quando o Yun fala ali, ele parecia, nossa, tinha uma legião de demônios mesmo. Ele chegava, né, a morder ali as pessoas e somente o amor, né? Que restaurou, que reformou ele, né? Só foi o amor de Deus. E a palavra diz, né, que o amor, ele tudo sofre, ele tudo suporta, ele tudo crê, né? E quando a gente fala de sofrer, muitas pessoas, né, no mundo, para as pessoas trair a pessoa, fazer, tipo assim, essas coisas assim, né? Mas o sofrer para nós, né? Para a igreja de Filadélfia, que somos nós, é o se colocar no lugar do outro, é sofrer com o outro. Porque Cristo é o nosso modelo, né? Cristo, ele foi para a cruz e ele morreu para nos dar a vida, né? Então, quando nós falamos de o amor tudo sofre, de sofrer pelo outro, de estar junto com o outro, independente da circunstância, de realmente, né, dar essa ajuda para o irmão, de estar ali realmente. O sofrer não fala na questão do mundo, né, como o mundo diz, mas sim o sofrer de estar com o outro, independente de qualquer coisa, né? E isso é muito incrível, porque o amor, ele tudo suporta, né? Nós percebemos que tudo isso culmina em um ambiente, né? Existe um ambiente da família, existe um ambiente da casa. Obviamente, como nós já falamos aqui, esse ambiente ele é permeado pelo amor. Os relacionamentos eles têm como base o amor, mas eu acredito que esse seja o ambiente que as pessoas elas tanto anseiam. Né? Talvez não, com certeza era o anseio do nosso coração antes de nós conhecermos Jesus, de participar de algo, de fazer parte de alguma coisa, né? Daí a gente buscava em outras coisas, mas quando nós entendemos que isso é suprido na família, na casa, né? Na família de Deus, realmente nós encontramos o propósito, nós percebemos, é para isso aqui. Eu me lembro que eu estava conversando com uma colega de serviço que eu tinha há uns anos atrás, e eu estava falando sobre a questão da igreja ela ser esse canal de transformação. E ela disse, não, peraí, de moldar caráter também eu falei, né? E ela falou, não, caráter se forma na família. Não é a igreja que faz isso, é a família que molda o caráter. E na época eu me lembro que eu não, né, falei, tá, beleza, ok. Mas daí passou um tempo e aquilo, né, voltou ao meu coração e eu tive que concordar com ela. Eu falei, realmente, é na família que é formado o caráter, é na família que a pessoa é transformada, só que a revelação que ela tinha é parcial, né? Tipo o Sardes. A revelação que nós temos hoje é que realmente é na família, mas é na família de Deus. Entende? É nesse ambiente da família de Deus que o caráter ele é moldado. É nesse ambiente da família de Deus onde nós somos transformados. Amém. É nesse ambiente da família de Deus que nós encontramos direção, propósito para os nossos dias. E é isso que nós vamos manifestar. Né? Que o Paulo falou ali é fantástico. Jesus diz, quando as pessoas elas olharem para vocês e elas perceberem que vocês são o meu nome vai ser glorificado. Amém. E é isso aqui que o Senhor tem nos levado. Né? A nós vivemos essa realidade de Filadélfia, assim como temos vivido, e as pessoas elas vão olhar para nós, vão perceber algo diferente. Amém. Não é esforço. Aqui você vai perceber, né? A igreja em Atos, ela simplesmente reunia, estava junto, nas refeições, no partir do pão, pregando a palavra, permanecendo no ensino dos apóstolos, e todos os dias o Senhor ia acrescentando pessoas. Amém. Todos os dias ia acontecendo sinais, maravilhas e prodígios. É isso aqui que é a consequência da vida que nós vivemos, é a consequência, né, do ambiente da família de Deus. E é o que nós vamos viver nesse próximo tempo. Amém. Eu creio nisso, né? É tempo de sinais, de maravilhas, de milagres, de salvação para esse tempo, para essa cidade, para esse litoral. É isso que vai acontecer, porque essa é a realidade da família de Deus. Amém. Certo? Então, nós queremos aqui, né, que essa palavra ela de fato gere esse encorajamento para você, e eu creio, né, que vai gerar de fato, você vai ser inserido nesse tempo para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Mas saiba, né, o propósito de Deus ele é cumprido na família, amém, é na casa, né, nesse ambiente da família de Deus. E assim nós encerramos aqui mais um bate-papo. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.